Bom dia, vocês estão me ouvindo? João, Gester? Sim, professora, estamos escutando. Bom dia. Como foi de recesso? Aproveitaram, descansaram? Bastante, viu, professora? Foi muito bom. Então tá bom. Coloca aqui pra mim já no bate-papo o nome de vocês e a turma, tá? Pra chamada. Quantos colegas vão entrando? Oi, professora. Oi, tá boa, Calistene? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Pois é, faz parte. Mas o friozinho tá bom. Tá precisando, não tava? Tava, viu? Muito quente. Demais, tá doido. Coloca seu nome pra mim e a turma no bate-papo, tá, Calistene? Esquece não. Meninos, eu preparei pra hoje. Acho que o pessoal vai dormir até mais tarde, né? Vocês têm. Hoje vocês têm também uma redação pra fazer, não tem? Não sabemos. Não? Acho que era hoje. Vocês iam fazer uma redação, não sei. Então, eu não vou passar sem exercício para vocês resolverem nem nada, não. Vou passar somente alguns exercícios de exemplo daquele conteúdo que a gente viu sobre som e luz, tá? Para vocês entenderem como que resolve tudo direitinho. Quem depois puder passar para o caderno, faça isso, por favor, para vocês estudarem, tá bom? Então, vamos lá. Não se esqueça quem for entrando, por favor, coloca para mim aqui ó, no bate-papo o nome e a turma, porque é a chamada de vocês. Fica gravado aqui, registrado para mim, tá? Quem assistiu a nossa aula. Então, vamos lá. Eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. São exercícios que eu preparei, que já estão resolvidos. Eu já montei eles todos resolvidos, tá bom? Para me mostrar para vocês como que resolve. Cada um. Assim que abrir para vocês a minha tela aqui, vocês me avisam se vocês estão vendo. Já estão vendo? Sim? Então vamos lá. O pessoal atrasar muito hoje vai perder isso aqui, porque às vezes nem demora tanto assim. Quem entrou depois, não, faça favor, não se esqueça de colocar aqui para mim, tá? No bate-papo, o nome e a turma. Então, ó, exercício 1. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros, determina a velocidade dessa propagação de ondas sonoras na água. Então, a gente tinha visto no conteúdo que a gente viu semana retrasada, que semana passada não teve aula, né? Como que resolve esse tipo de questão. A gente só viu um exercíciozinho. Deixa eu voltar aqui na resolução. Então, ó, primeira coisa que eu tenho, a fórmula que eu uso é essa daqui, ó. Velocidade é igual a lambda vezes o F, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, a gente vai partir do princípio fundamental ondulatória. É que tudo que eu vou calcular em velocidade de onda, F é a minha frequência, tá, pessoal? Então, o lambda é uma constante, tá? E o F é a minha frequência. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que saber, para mim calcular a velocidade de uma frequência sonora, eu tenho que calcular ela em metros, não em centímetros. Para isso, eu tenho que levar em observação que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu tenho 200 centímetros, que foi o que o exercício me deu, então eu vou ter quantos metros? 2 metros. Basta eu fazer a divisão, né? Então, eu vou ter 2 metros. Ficou claro isso daí?
Ficou? Sim. Então, eu tenho, a partir do princípio da onda, então, o que o exercício me deu? Vamos voltar aqui no enunciado para a gente compreender a resolução. Então, eu tenho uma fonte, né? Eu sei que essa frequência ela é produzida pela fonte de 200 centímetros, tá? Então, a minha fonte, que é o meu Fzinho, que seria, ela é de 200 centímetros, e a minha frequência é de 740 Hz. Então, eu vou acrescentar lá os dados que o enunciado me deu. Deixa eu só acrescentar, que isso aqui eu não tinha acrescentado. Então, vamos lá. A partir dos dados que eu tenho para me usar a fórmula. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ctrl V. Frequência de 740 Hz. Deixa eu voltar agora e pegar a minha fonte, que é de 200 centímetros. Então, Ctrl C. Vou voltar aqui agora. Pronto. Vocês vão ver que é super simples. Não tem dificuldade. Então, ó. Então, eu tenho a fonte, que é o primordial. Eu tenho a minha fonte e eu tenho a minha frequência, tá? Então, ó. A fórmula que eu uso para calcular o princípio de fundamental de onda ondulatória é velocidade é igual a lambda vezes a minha fonte, tá bom? A minha frequência, tá? Então, o meu lambda, ele sempre vai ser a minha fonte, tá bom? Então, olha lá. Ela tá dada em centímetros. Eu preciso transformar para metros. Eu sei que um metro tem 100 centímetros. Então, se eu fazer a divisão, eu vou ter 2 metros. Então, agora, eu tenho a minha frequência. Basta eu substituir. Então, velocidade, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a minha fonte, que é o meu lambdazinho, é 2 metros. A minha frequência, 740 Hz, tá? Então, onde é F, vou substituir pelo valor da frequência. Multiplicando 2 vezes 740, eu vou ter uma velocidade de 1.480 metros por segundo. Porque vocês lembram lá no enunciado que nós estudamos que a velocidade é sempre dada em metros por segundo? Então, é isso daí. Dúvidas? Não. Tranquilo, né? Então, a alternativa correta, nesse caso, é a B. Olha lá. 1.480 metros por segundo, tá bom? Então, olha só. Número 2. Deixa eu só posicionar aqui o enunciado corretamente. Em um período de festa junina, uma jovem observou de longe o lançamento de um foguete. Ao ver a luz, agora nós vamos calcular a luz, tá? A gente calculou som, frequência, agora a gente vai calcular luz. Ela marcou um tempo de 3 segundos, então presta atenção nos dados. Então, tem um tempo de quantos segundos? 3 segundos. Até que ouviu o estrondo do foguete. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, marque a opção que indica a distância entre a jovem e o ponto de lançamento do foguete e o motivo pelo qual a luz foi percebida antes que o som. Então, olha, eu tenho 2 dados. Eu tenho um tempo de 3 segundos e eu tenho que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, eu tenho as seguintes alternativas. 2.000 metros, a luz possui velocidade infinitamente maior que a velocidade do som, por isso foi percebida primeiro. A letra B, 1.020 metros, a luz foi percebida primeiro porque a visão é mais sensível a estímulos quando comparada à audição. 1.020 metros, a luz possui velocidade infinitamente maior que a velocidade do som, por isso foi percebida primeiro. 1.200 metros, a luz possui velocidade infinitamente maior que a velocidade do som, por isso foi percebida primeiro. Tá vendo que são alternativas bem parecidas? E por último, 1.200 metros, porque a luz possui velocidade infinitamente menor que a velocidade do som, por isso foi percebida primeiro, tá? Então, agora, meninos, como que a gente vai fazer isso? Calcular também, tá?
Então, aqui, eu já coloquei aqui que é a letra C, mas qual é a fórmula que eu vou utilizar? Então, a partir da velocidade, da definição da velocidade média, nós vamos escrever a seguinte fórmula. Então, a gente tem a velocidade do som, tá? Vezes, que é igual o ΔS, que é a minha... Então, eu vou pegar meus dados, que é a minha velocidade do ar, tá? ΔS é a velocidade do som no ar, tá? E aí eu tenho o meu ΔT, que é o meu tempo em que o minuto, que esse minuto ele seguiu. O exercício, ele tá me pedindo para encontrar aqui, ó, a distância entre a jovem e o ponto de lançamento do foguete. Então, eu sei que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então, vamos pegar esses dados aqui. Ctrl C. E ela marcou um tempo. Que isso? Não foi aqui, não. Oi? Não foi aqui, não, esse barulho. Não, nem aqui. E ela marcou um tempo de emissão de foguete em 3 segundos. Pronto. Então, ó, usando a formulazinha não muda. Então, eu quero saber a velocidade do som, tá? Eu tenho o meu tempo, ela quer saber qual que é essa distância que tem dela com o som que ela escutou, tá? Essa variação do som que ela escutou. Então, agora nós vamos substituir. Primeira coisa que eu tenho que fazer para me descobrir a velocidade, que é essa distância que eu tenho do som, que está entre a menina e o foguete. Então, agora eu vou ter que mudar, eu tenho que isolar esse ΔS. Isolando o ΔS, vai ficar assim, ó, velocidade do som vezes a variação do tempo, que é o meu ΔT, que é igual a essa distância do som entre a menina e o foguete, que é o ΔS. Então, feito isso, presta atenção. Se o ΔT ele está dividindo com a variação do som aqui, ó, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter a velocidade é igual vezes o meu ΔT, que é a variação do meu tempo, que é igual a variação da distância do som entre a menina e a explosão do foguete. Então, ΔS vai ser igual, basta eu substituir. A velocidade do som no ar é de quanto? 340, certo? Coloca ele aqui. Variação do tempo. Quantos segundos ela percebeu que o foguete explodiu? 3 segundos. Multiplicando, então, eu vou ter essa distância entre a menina e o som é de 1020 metros, tá bom? Entenderam? Então, olha, a velocidade da luz, coloquei a observaçãozinha aqui, ó. A velocidade da luz é de... Deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó. 300 milhões de metros por segundo, infinitamente superior à velocidade do som, que é apenas 300 metros por segundo, tá? Por isso, ela foi percebida primeiro. Então, tudo indica que seria a alternativa correta, a alternativa C, que diz o seguinte. Alternativa C, 1020 metros, a luz possui velocidade infinitamente maior, como a gente viu ali, do que a velocidade do som, por isso ela foi percebida primeiro. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Dúvidas? Não. Não? Um navio possui uma sonda que funciona por meio de uma produção de ondas sonoras. Ao identificar um obstáculo submerso, o som gerado pela sonda gasta 8 segundos para ir e retornar até o objeto. Marque a opção que determina a distância entre o navio e o objeto no fundo do mar e explica por que a velocidade do som na água é maior que a velocidade do som no ar. O que vocês acham? Que seria isso? Então, alternativa A. 5.700 metros, a velocidade do som na água é maior que
é maior por conta da maior elasticidade da água quanto comparada com o ar. B, 1.500 metros, a velocidade do som na água é maior por conta da menor elasticidade da água quando comparada com o ar. E C, 5.720 metros, a velocidade do som na água é maior por conta da menor elasticidade da água quando comparada com o ar. E D, 5.720 metros, a velocidade do som na água é maior por conta da maior elasticidade da água quando comparada com o ar. O que vocês acham? Quem tem maior elasticidade aí? Questão de velocidade, a água ou o ar? Água. A água, realmente. Então, a gente vai usar a mesma formulazinha. A partir da definição da velocidade média, porque está pedindo para a gente procurar a velocidade média, nós vamos calcular a velocidade do som, que é igual à variação desse som dividido pelo tempo. Variação do tempo. Então, vou ter a velocidade do som vai ser igual ao meu ΔS dividido pelo meu ΔT. Tá bom? A mesma coisa, eu quero descobrir qual é o tempo que ela gasta para ela ir e voltar. Então, preciso descobrir qual é a minha variação desse tempo. Então, vou achar quem? ΔS. Feito isso, então eu vou organizar a minha fórmula, certo? Organizando a minha fórmula, o que eu tenho aqui, ó? Velocidade do som vezes o meu ΔT é igual ao meu ΔS. O tempo para ela ir e voltar até o obstáculo é de 8 segundos. Sendo assim, um tempo a ser considerado nos cálculos deve ser apenas o tempo de ida, que é em 4 segundos, tá? A velocidade do som que ela gastou é de 1.430 vezes a minha velocidade do tempo. Presta atenção. Por que eu estou considerando só 4 segundos? Porque eu vou considerar somente o tempo em que foi, não o que está voltando, tá bom? Então, eu vou ter a minha velocidade do som, que é de 1.430 metros, vezes o meu 4 segundos, que é o meu tempo em que ela foi. Calculando isso, então, minha variação de som nesse intervalo é de 5.720 metros, que é a nossa letra D, a alternativa correta. Então, ó, as ondas sonoras, elas vão transmitir por compreensão e descompreensão do meio. Sendo assim, elas vão possuir uma velocidade nos meios que apresenta maior facilidade para sofrer essas compressões. Nesse quesito, a água é melhor que o ar. Entenderam por quê a diferença? Sim? Não? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Então, vamos a mais um exemplo. Eu não preparei muitos exemplos não, tá? Foram poucos. Se vocês acharem que precisa de mais, vocês me falem no final da aula que posso preparar mais alguns, tá bom? Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e recebe o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância de aproximada de alternativa A, 17 metros, B, 34 metros, C, 68 metros, D, 170 metros e E, 340 metros. Tá, pela minha resposta, vocês sabem que é a letra D, 170 metros, mas o que eu vou calcular? Agora eu vou calcular uma distância. Olha só, a distância, não estou calculando mais a variação do som, e sim a distância. No eco, então, o som produzido, ele vai atingir um obstáculo e retorna à fonte. A gente viu isso na aula. De modo que essa distância a ser considerada em cálculo deve ser o dobro da distância entre a fonte sonora e o obstáculo. Sendo assim, o que nós vamos usar? Se a distância é o dobro, então eu vou ter que a velocidade do som é igual 2 vezes D, que é 2 vezes a distância, dividido pela minha variação do tempo, que é o meu ΔT, certo? Detalhe, meninas, por que eu não estou calculando a variação do som aqui? Porque o exercício está pedindo para mim calcular a distância, tá?
entre o obstáculo e o objeto, e o som emitido. Então, por isso que no lugar do ΔS eu coloco o D, 2D. Por que 2D? Porque por regrinha, o som quando ele atinge o obstáculo, ele retorna à fonte, ele é considerado essa distância o dobro entre a fonte sonora e o obstáculo, tá? Então, sempre é 2D, nunca esqueçam disso. Então, velocidade do som vezes a minha variação do tempo, que é o meu ΔT, que é igual ao meu 2D. Então, a minha distância 2D vai ser igual. A velocidade do som no meu ambiente é fixa, é 340 metros por segundo. O meu tempo que ele observou foi de 1 segundo, então vou ter 340 vezes 1 é 340. Mas 340 dividido pelo 2 da minha distância é 170 metros. Tá certo? Dúvidas? Facinho, não é? Então, ó, ao ver um raio cortar e iluminar o céu, um garoto marcou um tempo entre o raio e o trovão. Sabendo que o tempo marcado pelo menino foi de 2 segundos e que a velocidade do ar é de 340 metros por segundo, determina a distância entre o garoto e o ponto da queda do raio. Então, são tudo bem parecidos, só muda o enunciado, né? Alternativa A, 680 metros. B, 580 metros. C, 1.000 metros. D, 1.500 metros. E E, 650 metros. Então, a gente sabe que é a minha letrinha aqui, A, por causa da minha resolução, mas a gente vai aos cálculos para descobrir. Então, aqui, a partir da definição da velocidade média, porque aqui nós vamos calcular a velocidade média, a gente não está falando nós não estamos falando para a gente calcular a distância entre o objeto e o ar que foi e voltou. A gente quer saber, aqui, ó, quer saber o ponto de distância que tem entre o garoto e o ponto de queda do raio. Quer saber isso aqui, então, a variação desse tempo do som, tá? Não é o retorno do som ao objeto, por isso a gente calcula a fórmula normal. Então, pela velocidade média, nós temos que a velocidade do som é igual à variação do som dividido pelo meu ΔT. Variação do som, eu sei que é 340 metros por segundo. A minha variação do tempo é de 2 segundos e a minha variação do som entre o menino, do menino com o raio do trovão é o que eu estou procurando. Feito isso, eu vou substituir. Vou multiplicar a velocidade do som vezes a variação do meu tempo, que é igual à variação do som. Então, eu vou ter 340 vezes 2, que é igual ao meu ΔS, que é a minha variação do som. 340 vezes 2, ΔS é de 680 metros. Então, a distância que tem entre o menino e o trovão é de 680 metros, tá? Feito isso, quando vocês quiserem calcular aí, ó, se escutar um trovão e quiser calcular a distância com vocês e ele, basta vocês marcar o tempo em que vocês escutou, tá? O trovão, e usar a regrinha da velocidade média para descrever, que é 340 metros por segundo, que não muda. Vocês têm alguma pergunta? Porque para hoje eu preparei esses 5 exercícios para explicar para vocês como resolver. Perguntas? Dúvidas? Não. Vou então interromper o compartilhamento. Pode? Pode. Não é simples? Basta observar a fórmula, tirar os resultados do enunciado e calcular. Fácil, fácil, né? Então tá, meninos. Ainda, vocês vão ter portfólio para sexta-feira. Ainda vai cair esse conteúdo, porque a gente não iniciou um novo. A partir da nossa próxima aula, a gente inicia o conteúdo já do quarto bimestre mesmo, tá bom? Perguntas não, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Sim ou não? Então tá bom. Então, tranquilo, então. Eu vou me despedir de vocês. A gente se vê então semana que vem, tá bom? Nossa próxima aula. Tá bom. Vou postar essa videoaula lá no
no Class, no Google Class. Para quem não pôde assistir, tá assistindo, tá bom? Se tiverem dúvida, pode retornar também, rever conteúdo. E quem puder, não deixe de fazer as anotações no caderno, porque esse conteúdo é importante para vocês terem também, tá? Então, meninas, fiquem com Deus. Até semana que vem, na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, meninos. Tenham uma boa semana, um bom final de semana. Ela também. Obrigada. Também. Tchau, tchau.